instantes vamos começar o nosso evento. É uma satisfação recebermos hoje Ricardo Azevedo, que vai compartilhar conosco um pouquinho de sua trajetória, da relação com os livros e a leitura. Boa noite a todos. Pessoal, nós temos que manter os microfones desligados, por favor, tá? Eu acho que tu vai ter que desligar o teu um pouquinho, Ricardo. Deixa eu ver se eu sei desligar aqui, peraí. Tem 3 ícones na parte inferior, é aquele que tem o finalzinho de microfone. Aqui. É esse aí, perfeito. Boa noite a todos, é uma alegria para a Universidade de Caxias do Sul estar recebendo o Ricardo Azevedo na abertura da 3ª turma de especialização em literatura infantil e juvenil. E antes de nós passarmos a palavra ao Ricardo, eu gostaria de convidar ao professor Everaldo Sescon, diretor da área de Humanidades da Universidade de Caxias do Sul, a dar suas boas-vindas ao grupo. Muito obrigada, professor Everaldo, por estar conosco nessa noite. Boa noite a todos, a todas. É sempre um prazer estar com essa turma da literatura. Eu gostaria de dar as boas-vindas, em nome da universidade, aos que já se inscreveram na nossa especialização, na sua 3ª edição, e também aos que nos acompanham e se inscreverão depois. Tenho certeza, porque verão que se trata de uma especialização com grandes diferenciais, né? Especialização em literatura infantil e infanto-juvenil. Vai para a sua 3ª edição, tem um corpo docente qualificado, né? Tem uma equipe de coordenação, e aqui o meu agradecimento, né, a elas especialmente, a professora Flávia Broqueto Ramos e a professora Fabiana Kaldoinski, que são professoras super dedicadas e atenciosas, acompanham o crescimento de cada um. Saudação também especial ao escritor Ricardo Azevedo, né, que é o nosso convidado de hoje, vencedor por diversas vezes do prêmio Jabuti de livro infantil digital, né, com obras aí publicadas em diversos países, mundo afora, né, Alemanha, Portugal, Costa Rica, etc. Ricardo Azevedo, muito obrigado em nome da universidade por ter aceito o convite e por estar conosco. Também queria agradecer, não poderia ser diferente, ao Instituto Quindim, né, que a partir desta 3ª edição do curso se torna nosso parceiro, um ilustre parceiro, né, alguém que mais do que ninguém valoriza a literatura, e saúdo especialmente o Volney Canônica, né, seu idealizador, e em nome dele todos os integrantes da equipe do Instituto Quindim, o nosso rinoceronte amarelo. O Quindim é um espaço para pensar o ecossistema do livro, né? Tem o leitor como núcleo central desse processo, né, que ajuda a humanizar o dia a dia e a história de diferentes populações, né? Pela leitura, eu tenho certeza, pela escrita, pela literatura, nós podemos reinventar o mundo, especialmente nesse tempo, né, em que nós estamos dobrando a esquina da história para um novo tempo. Precisamos reinventar o mundo, precisamos reinventar o humano, mas eu diria, e isso o fazemos pela palavra, né, pela palavra falada, pela palavra escrita também. Mas eu ousaria dizer, né, a partir da minha formação de origem, que é a filosofia, de que nós precisamos também reinventar a própria linguagem, né, reinventar a própria palavra, para democratizá-la. Então, nós desejamos, assim dizendo, que este curso seja
uma oportunidade para a reinvenção da palavra, para redemocratizar os nossos espaços privados e espaços públicos, né? E desejo também que esta noite, né, seja agradável e prazerosa para todos nós. Obrigado por terem, vocês que são alunos inscritos na especialização, obrigado por terem escolhido a Universidade de Caxias do Sul e mais uma vez obrigado a todos que nos acompanham. Bem? Flávia, repasso a palavra. Muito obrigada, professor Everaldo, pela acolhida, pelo apoio que nos deu na construção desse curso de especialização. Obrigado ao Volney, que é nosso parceiro, né, por meio do Instituto Quindim, nessa terceira edição. Obrigado aos alunos que estão aqui presentes, acompanhando as nossas discussões. E coube a mim a tarefa de apresentar o Ricardo, né? E queria dizer, antes de apresentar o Ricardo, que eu o conheci por meio dos livros e por meio de oficinas do ProLer em Encantado. ProLer foi um programa de leitura que a gente tinha lá nos anos de 1990 e vai, tá? Bem, o Ricardo Azevedo é escritor e ilustrador, nascido em São Paulo. Ele tem muitos livros publicados, inclusive na Alemanha, na França, no México, na Costa Rica, Portugal e Holanda. Ganhou várias vezes o Prêmio Jabuti, entre outros. Ele é formado em Comunicação Visual pela Faculdade de Artes Plásticas, mestre e doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, e pesquisador na área da cultura popular, autor do livro Abençoado e Danado do Samba, um estatuto sobre o discurso popular pela EDUSP, e que recebeu o prêmio Senador José Hermínio de Moraes, da ABL, em 2014, e o prêmio Jabuti Teoria e Crítica Literária, em 2014 também. O Ricardo tem um site, né, que a gente encontra no site dele muito material. Eu, como professora, recorria muitas vezes ao site quando ministrava a disciplina de literatura infantil, e a gente tem o privilégio de ter nessa noite um escritor que, além de ser escritor, é um pesquisador, e isso é um diferencial, assim, que a gente tem no Ricardo, e é um escritor de livros, de textos verbais, mas é também um ilustrador. Então, eu acho que a gente está à frente a um autor completo, ao autor pleno, e por isso, né, por estarmos frente a um leitor pleno, a um escritor pleno, eu silencio e passo a palavra ao Ricardo para conversar um pouco conosco. Se vocês têm questões, vocês fiquem muito à vontade, vão registrando as questões no chat, e aí, na sequência, eu vou interrompendo e faço com o Ricardo, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, Ricardo. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande poder estar participando desse encontro hoje. Queria agradecer à professora Flávia, cumprimentar todos os professores, agradecer à universidade, aos amigos Volney, amigos do Instituto Quindim, né? E eu vou falar, eu dei o título aqui da minha fala, Elos entre a cultura popular e a literatura para crianças e jovens. Eu gostaria de começar contando eu não sei se vocês conhecem essa história, uma história antiga chinesa. Era um cara que ele tinha muitas dúvidas. Aí ele começou a estudar, estudou, não resolveu as dúvidas dele. Aí ele resolveu escrever um livro. Escreveu um livro, mas continuou a não resolveu as questões dele. E, finalmente, ele resolveu dar aulas. É o meu caso aqui hoje. Quer dizer, eu sou uma pessoa que eu vim compartilhar com vocês muito mais dúvidas do que certezas. Tá? Uma parte é incompetência minha, tudo bem, reconheço, tá? Mas uma outra é porque a área que eu vou falar,
cultura, literatura, arte, é uma área imprecisa, por definição. Ela é plástica, ela é diversificada demais. Então, não dá para você chegar e cravar, é isso, a literatura é isso. Esquece. Eu, pelo menos, já esqueci. O que eu tento é caminhar dentro das dúvidas, né, e tentar achar os melhores caminhos. Trabalho há 40 anos com livros. Estou completando esse ano 40 anos. E, olha, acho que eu nunca tive tanta dúvida. Vou usar uma ideia de um sociólogo que eu recomendo a leitura, né? Aliás, antes de falar dele, eu vou falar o seguinte: eu aprendi a estudar à tarde. Eu estou falando, eu sei que eu estou falando com alunos que estão fazendo a pós-graduação e tal, né? Eu aprendi a estudar, na verdade, quando eu fiz o mestrado. Até então, eu desperdicei meu tempo. Eu lia os livros, mas anotava até ideias lá, mas eu não fichava, eu não conseguia organizar aquelas ideias de uma forma que fosse útil para mim no futuro. Tanto que, quando eu fui fazer mestrado, não só eu tive que ler livros novos, como ainda tive que reler os raios dos livros que eram importantes, que eu queria, que pelo menos estavam anotados, né? Então, eu dou essa recomendação aí aos jovens que estão começando: estudem, mas fichem os seus estudos. Os livros que forem importantes, vocês ficham, vocês leem. Essa segunda leitura, o fichamento, quer dizer, você lê o livro, você anota lá tudo que você acha importante. Depois, as partes muito importantes, você copia. E faz os seus comentários. E faz as suas críticas de coisas que vocês discordam daquele trabalho. Esse documento que vocês vão ter depois num arquivo, vocês não vão esquecer mais. Fica dentro da gente. Então, estudem, né? Eu aprendi com 40 anos, porque eu fiz a pós-graduação mais tarde. Eu já tinha 40 anos quando eu fiz mestrado e 50 e tantos quando eu fiz doutorado. Eu era o segundo mais velho aluno. Bom, mas eu vou falar do Norbert Elias. O Norbert Elias é um sociólogo importantíssimo. E ele tem um livro que eu recomendo muito, que é A Sociedade dos Indivíduos. Norbert Elias, tá? E ele usa uma ideia que eu acho muito interessante, que é de modelo de consciência. Em vez de a gente falar em grandes verdades, ele fala assim: existem modelos de consciência construídos culturalmente, esses modelos de consciência são diferentes uns dos outros e podem, inclusive, conviver. No caso do Brasil, com certeza convive, como vocês vão ver mais adiante. Mas eu botei aqui, né? O modelo de consciência dominante hoje, para ficar no termo do Norbert Elias, parece ser essencialmente técnico. E a técnica é utilitária, impessoal e higiênica. Classifica, analisa, controla e determina a função de tudo. Além disso, a técnica projeta, fabrica, comercializa e visa o menor custo e o maior lucro. Complicado, viu, esse modelo? É muito complicado. Apesar de tanta tecnologia, da inteligência artificial, instrumentos de controle e o diabo a quatro, nós temos perguntas ainda, muitas perguntas que nós não temos respostas, e perguntas bem importantes. Primeiro, onde fica o universo? Não sabemos. Achamos que existe um universo, mas não temos a menor ideia de onde fica esse troço. Segundo, o que é a consciência? Vou usar aqui uma frase, mais ou menos uma frase, uma parte eu escrevi e outra para ficar mais simples, né, de um filósofo da linguagem, muito interessante, também recomendo vivamente, que é o John Searle. Tá? Ele fala o seguinte, veja assim: a ciência nos diz que o mundo é feito inteiramente de partículas, átomos, moléculas, etc., sem mente e sem significado. Essas partículas são os átomos que compõem a gente. Como pode ser possível que esse mundo contenha também consciência? Como pode o universo mecânico conter seres humanos intencionalistas? Isso é, seres humanos que podem representar o mundo para si mesmos. Como, em suma, pode um mundo essencialmente sem significado conter significado? É uma questão que eu coloco para vocês. Vocês estão estudando
literatura, etc. e tal, estão pensando, né? Nós não sabemos nem o que é consciência, na verdade, direito. Tá? Outras questões, o que é realidade e ficção? O René Descartes falou, penso, logo existo. Ok, mas quem somos nós? Vamos morrer. A gente pode ter várias respostas para isso, né? A minha resposta, a que eu escolho, é o seguinte: já que nós vivemos, talvez para as pessoas que não nasceram, mas vão nascer, é isso. São questões, eu estou trazendo tudo isso porque essas questões têm a ver com a arte e a literatura. Tá? Ela não tem a ver com certezas, com a água ferve a 100 graus. Antes de falar de cultura popular, ainda preciso falar algumas coisas. Primeira, faixas de idade. Tá? Vou contar o meu caso aqui, contar uma coisa pessoal minha. Eu, quando era criança, eu tenho 70 anos. Estou falando assim, quando eu tinha uns 8 anos, 1958, mais ou menos, existia uma gravadora, acho que era em São Paulo, não sei, chamada Fermata. Essa gravadora gravou poetas. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, um grupo que tinha em São Paulo de atores, chamado Os Jograis de São Paulo, e recitando poesias o tempo todo. Eu ouvia essas poesias direto, porque meus pais botavam lá o raio do disco e eu ouvia as poesias. Tá? Quero dizer para vocês o seguinte, algumas eu não entendia nada, a maioria talvez eu não entendesse, mas algumas me marcaram muito. Por exemplo, A Morte do Leiteiro, do Carlos Drummond de Andrade. Por exemplo, O Caso do Vestido, do Carlos Drummond de Andrade. Eu conheço, até hoje eu penso nesses poemas, eu ouço aquela vozinha dele, tinha uma vozinha meio fininha, falando. A Jandira, por exemplo, de Murilo Mendes, recitado pelo Jograis de São Paulo. Isso eu estou contando pelo seguinte, eu ouvi isso na infância, aquilo me marcou totalmente, e depois, quando eu virei autor mais velho, eu comecei a pensar, o que é isso? Né? Muito simples. Eram poemas que usavam vocabulário público e eram narrativas. O Caso do Vestido é um caso. Ele conta numa linguagem acessível a qualquer um, inclusive um cara de 8 anos e de um de 80 também. E eu ouvi aquelas histórias e aquilo me marcou profundamente, e não me marcou porque eu sou alguma coisa especial, não. Qualquer criança, eu tenho certeza, que ouvisse, que tivesse a oportunidade de ouvir essas vozes, ele iria prestar atenção, porque o cara fala, sabe, e agora, José, a noite acabou, bibibi, bobobó, fala, pô, que é isso? Eu tinha 8 anos, mas dava para entender. Não interpretar sofisticadamente, dava para entender as palavras daquela pessoa falando. Isso foi muito importante para mim. Uma outra coisa como formação de leitor, não existiam livros juvenis no meu tempo. Então eu passei de livros infantis, alguns, para livros adultos. Foi ótimo. Foi ótimo. Simplesmente, então, por exemplo, eu tive contato com por exemplo, o John Steinbeck, que é um autor que me marcou muito como leitor. Ele ganhou o prêmio Nobel da literatura em 1962, eu tinha, então, 13 anos. Tá? Muito bem, o que aconteceu? Os livros apareceram no Brasil, que ele ganhou o prêmio. Apareceram na minha casa também. Traduções portuguesas de Portugal. Eu li todos os livros do cara, todos não, mas li vários, o Ratos e Homens, A Leste do Éden, aquilo com 14, 15 anos, eu li esses livros. Tinha condição de ler, porque ele não era um autor experimentalista, não fazia complicações com a linguagem, nada disso. Ele tinha uma linguagem acessível e tratava de temas humanos complexos, bem complexos até, mas que eram um pouco passíveis de ser entendidos por um cara de 13 anos. Conto isso porque eu acho que é importante dizer isso, sabe? Nós vivemos numa sociedade de mercado onde a ideia de mercado é tão cristalizada que daqui a pouco nós vamos ter poesia para mulheres separadas de 41 anos. As que não se separaram ainda vão ler outro livro. Pô,
alguma coisa está errada, entendeu? Alguma coisa está errada nessa esquematização brutal que nós vivemos de mercado, né? Eu prefiro trabalhar com a ideia de que eu escrevo para pessoas iguais a mim. Eu tenho mais experiência, não estou dizendo que a infância não existe. Eu estou querendo dizer que eu prefiro que uma criança olhe o seu pai e se identifique com ele, ou com o seu avô e se identifique, do que ele se ache completamente diferente do avô, porque ele não é. As pessoas morrem, as pessoas se apaixonam, as pessoas gostam de conforto, as pessoas não gostam de ser humilhadas, as pessoas sabem o que é manter uma palavra ou não. Então, esses assuntos humanos complexos, isso eu preciso dizer, bem complexos, eles são os assuntos que interessam, na verdade, e não interessa para um menino de 15 anos olhar o pai e achar que ele é completamente diferente dele. Isso é uma roubada. Ele é muito mais parecido que diferente. Ele é muito mais parecido do que diferente. Nós somos seres humanos. Então, eu acho que um desafio meu como escritor é escrever textos que tratem de assuntos humanos complexos numa linguagem acessível. Uma coisa é certa, anotei aqui, né? A cultura popular não tem nada disso, como vocês vão ver. Na cultura popular, os contos são compartilhados por adultos e crianças. Esses contos que nós conhecemos jamais foram feitos para crianças, não existe. Eles são contados de noite e eles emocionam as pessoas. As quadras populares, mesma coisa. Os ditados, mesma coisa. Eu vou dar uns exemplos mais para frente e vou trazer para vocês como numa linguagem acessível é possível dizer tanta coisa. Tá? Bom. Outro ponto aqui, segundo ponto. Livros técnicos e livros de literatura e poesia. Flávia, se quiser me interromper, você, por favor, me interrompa. Tá? Eu gosto de uma divisão iluminista antiga, David Hume, 1711-1776. Ele via textos prescritivos e textos descritivos. Veja que interessante a ideia do cara. O que são textos prescritivos? Prescrevem, receitam, ensinam, indicam o caminho. Tá? E são livros, então, por exemplo, se a gente pensar em livros didáticos, ou livros técnicos, ou livros que ensinam como mexer num computador, etc. Então, são livros prescritivos. Muito bem, ele falava, existem livros descritivos. O que é uma descrição? Veja bem, o que é uma descrição? É você contar uma história. Você fala assim, olha, eu fui em tal lugar e aconteceu isso. Eu vi tal coisa. A descrição, descrever, na verdade, a literatura são descrições de vidas imaginadas, por exemplo. Descrições de problemas que surgiram, e etc, etc, etc e tal. Acho importante que as pessoas pensem nisso, até porque tem um filósofo que eu recomendo vivamente também, que chama Richard Rorty. Ele já morreu há pouco tempo atrás. Ele tem um livro, vou dar o título de um livro só, Contingência, Ironia e Solidariedade. Livro muito importante. Por que ele é importante? Porque esse filósofo mistura, ele deu muita importância à literatura, e, ao mesmo tempo, deu muita importância à democracia. Então, ele falava o seguinte, eu acho que baseado no Hume, ele nunca, nos livros que eu li dele, eu li vários livros, nunca falou no Hume, mas, na verdade, ele fala em redescrições. Olha que interessante isso. Ele fala que a literatura e a política são redescrições, é a criação de um novo vocabulário para entender a vida e o mundo. Tá? Eu vejo a literatura muito assim. Quando você lê um livro espantoso, por exemplo, Dom Quixote, aquilo foi uma redescrição da vida para mim. Eu passei a ver a vida de outra forma, me ampliou completamente um monte de coisas, fora que eu falei, e me ampliou também como escritor. Eu não era escritor na época, mas quando eu li. Mas eu pensei comigo, vai ser bom escritor assim lá na esquina, entendeu? O Cervantes, né? Então, me deu o tamanho que uma obra pode ter. Tá? Então, essa ideia de redescrição, eu gostaria que vocês pensassem muito, porque eu acho muito importante. A literatura, ela
trata de assuntos que ninguém pode ensinar. Se você pode ensinar, você dá aula, tá bom? Vai fundo, entendeu? Mas se você não dá para ensinar, por exemplo, alguém sabe como é que se apaixona aí? Como é que você se apaixona por outra pessoa? Um pouco variado, um pouco difícil e fora, inesperado e fora do controle. Você pode se apaixonar por uma pessoa e nem saber que ia se apaixonar de manhã. Aliás, com certeza, não sabia. Um amor proibido, por exemplo. Romeu e Julieta. Antigo para diabo. Assuntos complexos que ninguém vai ensinar, porque são questões éticas que estão envolvidas. As contradições humanas. Quando eu falo em contradições humanas, eu quero ressaltar, eu não estou falando da luta do bem contra o mal. Eu estou falando da luta do bem contra o bem. É uma colisão do bem contra o bem. Isso é uma contradição. Isso é uma baita contradição. E é essa que pega a gente. É essa que aparece na literatura. A outra literatura é maniqueísta, tudo bem. Os bandidos são dominados pelo mocinho, ok, tudo bem. Esquece. A efemeridade, o fato de nós sermos mortais. Isso, em qualquer personagem da literatura com mínimo de consistência, essa questão vai estar colocada. E por aí vai, construção da própria voz, fiz uma lista aqui, utopias pessoais, mas tá bom. Escrevi aqui, por meio da literatura, podemos nos redescrever como pessoas. A literatura tem o dom de ampliar nosso vocabulário subjetivo. Preciso explicar isso. O Hort, ele fala o seguinte, por exemplo, Freud. Quando Freud surgiu, ele trouxe um vocabulário novo e fez a gente redescrever coisas que antes a gente não tinha. A gente tinha uma outra descrição, por exemplo, a respeito da loucura. Com as ideias do Freud, do inconsciente, caras que antes eram mortos porque tinham o corpo tomado pelo diabo, por exemplo, que eram loucos, apenas isso, né? De repente passaram a ser tratados por uma nova descrição. Eles foram redescritos pelo Freud. Tá? Então, tento dizer de novo, o vocabulário, ou seja, uma nova descrição, pode permitir que digamos uma coisa que nunca tínhamos dito antes a ninguém, nem a nós mesmos. Eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas da literatura, quando nós encontramos ideias e posições daqueles personagens e situações descritas que nos fazem realimentar a gente mesmo e se recolocar na vida e no mundo. Quero aproveitar esse momento para falar da instrumentalização da literatura. A gente está vivendo um momento tão técnico, tão cheio de nheco-nheco e de precisões suíças e tal, que, de repente, por exemplo, causas importantíssimas, como o racismo, por exemplo, ou outras, né, como o meio ambiente, são instrumentalizadas e usadas na literatura de uma forma totalmente equivocada. O livro é ruim, mas defende uma causa nobre. Tenha santa paciência. Nós estamos falando de literatura, não de proselitismo. Né? Então, quero que vocês pensem nisso. Quer dizer, a literatura é outra coisa. Se dentro da literatura eu mesmo tenho livros que o racismo está lá explícito, né? E tratado, eu acho que de uma forma boa e bacana e construtiva. Mas o livro não pode ser considerado o tema do meu livro, o racismo. Nada a ver. Tá? Nada a ver. Tem 1000 outras questões que estão colocadas lá. Então, eu acho que esse momento tão utilitarista que nós vivemos tem essa questão, traz essa questão para a gente meditar. E uma das razões, poderia dar várias, mas eu vou dar uma só. Por exemplo, um jovem que está se formando como leitor deve ficar muito confuso quando ele vê um livro que é uma micho, texto ruim, ideias formulares, bobagem, mas que defende uma causa do meio ambiente, por exemplo, importante, ou a defesa da cultura indígena, ou sei lá o quê. Tá? Cuidado com isso. Onde eu quero chegar? Que a literatura, assim como as artes todas, na verdade, são uma grande árvore, na verdade. E elas todas são irmãs. E todas têm as mesmas, tem algumas características que a gente pode dizer que são
que coincidem, digamos assim. Anotei algumas aqui. Primeiro, originalidade. É um texto que, poxa, traz alguma coisa nova, é um texto que não é a novidade mecânica, eu estou falando uma novidade para valer, uma expressão que traga alguma coisa viril, digamos, nesse sentido de força, né? A capacidade ficcional, capacidade de fazer ficção. O uso limitado de estereótipos e fórmulas prontas. Muitas vezes, num livro, a gente é obrigado a usar uma fórmula aqui e ali, porque a linguagem mesmo é formular, na verdade. A própria linguagem ela é cheia de fórmulas. Então, mas tomar cuidado com isso, não fazer um personagem que, na verdade, é um estereótipo. A exploração inventiva e consciente da linguagem. O cara está usando uma linguagem e está lutando com aquelas palavras e está construindo alguma coisa digna, um trabalho. Dá trabalho fazer isso, dá bastante trabalho. Linguagem marcada pela subjetividade, é lógico. Como é que um livro pode ser uma propaganda a respeito da causa X e Y e ser subjetivo? Complicado. É complicado. Ele está, na verdade, o grande ponto que está ali atrás é uma ideologia a respeito da defesa de tais coisas que tem que ser defendidas. Eu não estou dizendo que não. Hoje, por exemplo, sobre racismo, não sei se vocês viram hoje a notícia de uma juíza lá de São Paulo, sei lá de onde, que ela condenou o cara porque o cara é negro e botou isso na sentença. É inacreditável. Caras da sua raça. Ela botou na sentença. Bom, a linguagem marcada pela subjetividade, também quero dizer, ela tem muito a ver com, ela tem que ser, a gente pode fazer uma comparação com o jornalismo, por exemplo, com outros textos técnicos, textos didáticos, que aí sim, eles são objetivos na medida do possível. A tendência é ser objetiva, ou seja, objetivo é sem subjetividade. Quando nós falamos um para o outro assim, vamos ser objetivos, significa que nós estamos dizendo, vamos deixar de ser subjetivos. Não é tão simples. Outra coisa fundamental, botei aqui em destaque total, o uso da metáfora. Só na arte, não só na literatura, na arte, o uso da metáfora é pleno. E quando eu falo o uso da metáfora, não é uma metáfora na frase. Eu estou falando da obra inteira ser uma metáfora. O poema todo, o José, de Carlos Drummond de Andrade, ele todo é uma metáfora. Ele é uma metáfora, o poema inteiro. Tá? Isso, por exemplo, a Casa Tomada de Cortázar, Júlio Cortázar, né? Tudo ali é uma metáfora. É essa metáfora que o artista, que o escritor, quem quer que seja, que alguém que esteja ligado a queira fazer uma produção de arte, tem que estar focado. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos, né? E eu, no meu trabalho, muitas vezes eu paro e falo, mas o que está correspondendo a esse texto que eu estou fazendo? Qual é o pano de fundo metafórico, ou os panos de fundos metafóricos que esse texto tem? Aqui eu gostaria de também aí para os estudantes, né? Tem um autor que chama Luigi Pareison. Ele tem um livro que chama Os Problemas da Estética. Esse livro, para vocês terem uma ideia, eu vou dar um currículo do Pareison. Ele simplesmente foi o professor orientador do Humberto Eco. Então, acho que ele é bom, tá? E esse livro que ele tem, Os Problemas da Estética, é ótimo livro. É um livro, porque ele tem vários outros, né? Mas esse livro especificamente, porque ninguém aqui vai querer ser filósofo ou querer ser um teórico. Nós somos... Eu, pelo menos, eu quero ser escritor, sou escritor. Então, a minha leitura é uma leitura para me burilar, mas não vou também aprofundar aquilo completamente. Então, é um livro que traz ideias interessantíssimas a respeito da estética. Para começar, ele nunca fala da literatura, disso, daquilo, ele fala de literatura como exemplos. Ele dá um exemplo da literatura, outro de uma obra plástica, de um desenho, sei lá o que, uma pintura, tá? Porque elas todas convergem. Elas todas conversam, todas usam metáfora, todos têm que ter originalidade, todas são subjetivas, etc, 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 e tal. Essa lista que eu fiz aqui. Bom, eu vou falar agora de raízes arcaicas da arte e da literatura.
Eu já coloquei aquela ideia atrás aqui, que falar de realidade e ficção não é tão simples assim. Ricardo, Oi. Posso te interromper um pouquinho antes, Pode. já que tu vai mudar de foco? Tem várias pessoas aqui, a tua fala está sendo transmitida pelo Instagram do Instituto e pelo Face, do Instituto de Leitura Quindim, então lá tem mais pessoas participando, tá? Mas aqui no chat, nós temos várias pessoas, no chat de aula, vamos dizer assim, a gente tem várias pessoas problematizando a tua fala, tá? Então, eu só vou ler um pouco assim para ti, antes de passar para o próximo ponto, tá? A Ana Beatriz diz assim: como tornar essa linguagem acessível na literatura infantil? Como escrever sobre temas complexos? Como tornar interessante ao mesmo tempo misterioso? Porque a criança pesca sobre o que é a história e ela não precisa ser óbvia. Esse é o grande encanto da infância. Tá. Aí a Adriana, eu vou ler todos, aí tu comenta alguma para nós, tá? A Adriana vai dizer assim: temas como a morte, a finitude, o envelhecimento, a velhice, como abordar na literatura infantil? Aí, que são os temas essenciais, né, que tu dizias. Aí a Vanessa nos diz o seguinte: eu vejo muitas obras literárias de assunto da moda com um certo apelo para o mercado. Isso que tu dizias, né? Existe isso, o autor pensar num livro pela necessidade do momento? Ou acontece realmente uma inspiração, na tua opinião, Ricardo? E como acontece contigo o projeto de um livro? Aí a Jacira vai dizer assim... Eu não ouvi essa eu não ouvi. Não ouviste? E como é que acontece contigo a inspiração como acontece contigo o projeto de um livro? Tá. Como é que acontece? Bom, aí a Jacira vai dizer assim: atualmente Monteiro Lobato tem sido criticado por suas literaturas. A época em que ele vivia, a forma de pensar da sociedade era bem diferente do que vivemos agora. E, por fim, a Cecília vai dizer: infelizmente, as editoras só querem autores que façam livros proselitistas. E aí ela complementa: você acha que os livros são editados são realmente os que interessam aos leitores? Não acha que as editoras, às vezes, privam os leitores de bons autores ao não publicá-los porque não são vendáveis? Então, tem uma série de questionamentos. Bem, Flávia, é complexo, né? Porque são muitas e muitas questões, né? Então, eu quero dizer o seguinte: eu vou tentar aqui, vou tentar responder na medida do possível, mas eu quero andar, porque acontece o seguinte: a resposta daquelas primeiras questões, eu vou dar na minha fala. Eu não cheguei lá ainda, entendeu? Eu vou enfrentar o problema de que linguagem, qual é a linguagem que eu estou me referindo, tá? Agora, o que eu lembro aí que foi falado, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo. A crítica que eu estou fazendo é essa, exatamente isso. Quer dizer, o que tem de texto proselitista, ou texto propositalmente comercial, quer dizer, o cara não teve nenhuma inspiração, ele pegou um assunto que estava... Eu lembro, por exemplo, há anos atrás, para dar um exemplo mais geral, né, estava na moda cidadania. Então, as editoras pediam: você tem um livro de cidadania? Veja só. Não é nada disso, tá? Agora, se você faz um livro onde a cidadania está lá dentro, a questão da cidadania impregna o livro de alguma forma, mas não é a questão do livro. A questão do livro é uma questão humana, é uma questão de outra ordem, né? Eu vou caminhar mais aqui para poder, talvez, explicar melhor isso. E uma terceira coisa que eu queria falar, só para continuar: inspiração, esquece. Inspiração, na minha opinião, é o seguinte: é você ter uma ideia, tá? E até aí morreu Neves. Todos vocês que estão me ouvindo têm ideias, várias ideias.
Agora, transformar uma ideia num trabalho dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E aí, você pode comparar, por exemplo, o cara que teve uma ideia genial, mas não trabalhou nada e o trabalho é um lixo. E outro cara que teve uma ideia mais ou menos, mas trabalhou muito e fez um ótimo trabalho. Então, o talento, assim, sabe, o Neymar joga de um jeito, cada um... Eu gosto de uma ideia chinesa, Lao Tse, que diz assim, o caminho é o não caminho. Todo caminho que se apresentar na sua frente não é o seu. O seu, é o único. É você o único, entendeu? Você vai seguir um caminho, você vai construir o seu caminho. Outros caminhos são de outras pessoas, não são o seu. Então, resolve esse problema logo de talentos e bibibi, bobobó. Agora, você quer fazer, você não quer plantar e quer colher, fica difícil. Tá? Posso continuar aqui? Bom, raízes arcaicas da arte e da literatura. Quero contar para vocês o seguinte rapidamente, né? O homem, dizem os antropólogos, mas eu acredito nisso, né? O homem suporta tudo ou quase tudo, menos o caos. Diante do caos, o homem faz o seguinte, ele inventa uma resposta. Mesmo que a resposta seja picareta e insatisfatória, ele convive melhor com a resposta ruim do que com a convivência com o caos. O caos destrói a gente. Tá? Muito bem, existem perguntas que nós fazemos, aí falando um pouco das narrativas antigas, dos antigos mitos, né, da ideia de mito. O que é um mito? O mito é uma explicação para perguntas recorrentes daquele povoado. Angústia, se vocês quiserem usar uma palavra melhor, para esse povoado. São várias perguntas, quem fez o mundo, quem fez o homem, etc. E tal. Eu vou me ater a 3 que, segundo o Mircea Eliade, se não me engano, foi o Mircea Eliade que fala isso, não sei se pronuncia o nome dele assim, eu falo do Mircea Eliade, ele fala o seguinte, que são perguntas que ocorrem em muitas culturas. Por que o homem é mortal? Por que ele é sexuado? E por que ele precisa trabalhar para viver? Perguntas bastante básicas. Nas mais diferentes mitologias, essas perguntas, há tentativas de responder essa pergunta. Tá? O próprio Adão e Eva, por exemplo, se vocês pensarem bem, né, quando ele comete o pecado. Tá? Muito bem. Vejam que interessante isso. Mortalidade. Por que o homem é mortal? Vocês já imaginaram se a gente fosse imortal? Para que a gente ia estar perdendo tempo aqui falando? Para que o mundo não existiria? Se a gente fosse imortal, a gente iria ficar pasmado, só isso. Nós fazemos livros, nós criamos histórias, existe o Cervantes, existe toda uma cultura, nós temos 1000 dilemas, nós achamos ruim, ficamos revoltados com injustiças, porque nós somos mortais. Se nós fôssemos imortais, a gente não estava nem aí, pô. Não existiria injustiça, todo mundo é imortal mesmo. Está tudo em casa. Segundo, por que nós somos sexuados? Porque nós procuramos parceiros amorosos, porque nós queremos ter relações, nós somos solitários, queremos ter gente junto com a gente, etc. e tal. Simples assim. Queremos filhos, sei lá. Trabalhar, por que precisamos trabalhar? Porque senão a gente vai à falência, pô. A gente não sobrevive, a gente não come. Então, são temas, veja só, arcaicos, ao mesmo tempo absolutamente compreensíveis no tempo que nós vivemos. Tá? Então, eu quero deixar para vocês a seguinte ideia, que o mito, veja só, o mito, e eu falei, é a raiz da literatura. Os mitos, eles são narrativas que tentam dar interpretabilidade ao mundo que a gente vive. O nosso amigo Levi Strauss foi para aqui em Mato Grosso, e escreveu, entre outros trabalhos, um livro chamado Auleira Ciumenta. Tá? O que ele fez? Ele, por exemplo, numa parte do livro, ele achou povos, culturas diferentes uma das outras ali perto, que eles tinham mitos sobre o pássaro engole-vento. O engole-vento é um pássaro que tem um canto muito triste. Então, a criança ou alguém perguntava para o pajé, lá para o chefe, né? Vem cá, mas por que esse pássaro tem um canto tão triste? A partir dessa pergunta, desse caos, porque nós não sabemos a resposta, foram inventadas narrativas.
diferentes em cada povo. Eu vou ler duas para vocês. Veja só, narrativa Guarani sobre o engole-vento, recolhida por Lévi-Strauss. É curtinho, viu? Não precisa se preocupar. Uma filha de chefe e um rapaz se apaixonaram, mas os pais da jovem não aprovavam a união da filha. Um dia, a moça desapareceu. Descobriu-se que tinha fugido para as colinas, refugiando-se entre animais e pássaros. Enviaram embaixadas e mais embaixadas até ela para convencê-la a voltar, mas em vão. O desgosto a tinha tornado surda e insensível. Um feiticeiro declarou que só um grande choque poderia tirá-la daquela letargia. Anunciou-se, então, à heroína a falsa morte do seu amado. Ela deu um pulo e desapareceu, transformada no pássaro engole-vento. Segundo mito, Carajá. Vejam que interessante, esses mitos são dos nossos índios brasileiros. Vejam quantas relações nós podemos fazer com os contos populares que nós conhecemos, que vieram da Europa. Certa noite, esse aqui é o conto Carajá, tá? Recolhido pelo Lévi-Strauss. Certa noite, a mais velha entre duas irmãs, admirando a beleza da estrela vespertina, desejou-a. No dia seguinte, a estrela entrou em sua casa na forma de um velho, curvado, enrugado e de cabelos brancos, e declarou estar disposto a se casar com ela. A mulher, horrorizada, rejeitou-o. Sua irmã mais nova, muito comum nos contos populares, o irmão mais novo, sua irmã mais nova ficou com pena e aceitou o velho como marido. No dia seguinte, descobriram que aquele corpo não passava de um invólucro sobre o qual havia um belo rapaz ricamente paramentado que sabia fazer, notem bem, fazer crescer as plantas alimentares que os índios ainda não conheciam. Olha que interessante. Então, aqui ele está dando por que existe a mandioca, por que existe o milho aqui na região e tal, né? Que não conheciam. A mais velha sentiu ciúme da irmã por sua sorte e sentiu vergonha de sua própria estupidez. Transformou-se, então, no engole-vento de grito desconsolado. Eu quis trazer essas duas narrativas, primeiro para vocês pensarem que essas narrativas têm muito a ver com o que nós chamamos de contos populares. Segundo, para dizer, por exemplo, para lembrar vocês, por exemplo, do Peter Pan e a mítica Terra do Nunca, por exemplo. Ou lembrar do Pinóquio. Pinóquio, veja bem que interessante, o Pinóquio é uma narrativa mítica, total. Ele foi um ser criado por um deus, Pinóquio, se vocês quiserem, né? Um criador, e ele passa por uma série de sofrimentos até se transformar num homem, igual ao seu pai. Se vocês forem ver essas histórias por esse prisma que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês vão ver que essas histórias têm muito a ver com isso. Eu trouxe até um trecho do Garcia Marques, um senhor muito velho com suas asas enormes, mas eu sugiro que vocês leiam, porque senão não vai dar tempo. Eu estou olhando aqui o relógio aqui. Eu gostaria até de depois tentar responder mais algumas perguntas. Esse texto é de um livro maravilhoso do Garcia Marques, que se chama A Incrível e Triste História de Cândida Herêndida e sua avó desalmada. São vários contos, né? Entre eles tem esse aqui, desse velho que aparece voando no ar e morre, ou não lembro mais agora, cai na praia. Bom, o que os teóricos dizem? Que essas narrativas sagradas, porque o mito é sagrado, né? Eu esqueci de dizer esse detalhe importante, ele é uma explicação religiosa da vida e do mundo. O que acontece com o passar dos anos, vamos supor a mandioca, achavam no mito índio, eu estou inventando isso, né? Faz de conta que achavam que a mandioca tinha sido trazida por um anjo, um sujeito de asas, tal. De repente eles começam a ver que a plantação da mandioca, a semente, etc. e tal, e de repente aquela ideia sagrada perde a sua, desacraliza, fica desacralizada. O que muitos teóricos falam é o seguinte, que muitos contos populares europeus que vieram para cá são, na verdade, mitos antiquíssimos, tudo misturado, né?
Vocês viram, por exemplo, nessas histórias que eu contei, a princesa fica muda. Tem várias situações que nos lembram contos populares. Bom, os teóricos falam que esses contos populares foram desacralizados, mas como eram muito boas histórias, continuaram a ser contados. Tá? De qualquer forma, veja só, o que tinha por trás dessa história lá atrás era uma tentativa de entender a vida e o mundo. Queria que vocês mantivessem essa ideia na cabeça, porque eu acho que essa ideia é central na arte. Tá? Por trás dos mitos, o que havia era uma tentativa de explicar a vida e o mundo, uma tentativa imaginosa, mas é uma tentativa de explicar as angústias da vida e do mundo, por que as coisas são assim desse jeito e não de outro, etc. e tal. Muito bem. Vou falar agora de um assunto muito importante e que, de certa maneira, vai começar a responder algumas perguntas feitas, viu, Flávia? Algumas perguntas feitas por aquelas pessoas que perguntaram no início, né? Vou falar sobre oralidade e modelos de consciência, de novo. Muito bem. Fiz uma anotação aqui. Aqui no Brasil, você pode falar, resumindo pra caramba, né? Lógico, em duas lentes de ver a vida e o mundo. Uma lente é oficial. Qual é ela? Representada pelo poder político, pelas elites, organizada de forma sistemática, formatada, esquematizada, transmitida pelas escolas e universidades. Vocês são transmissores, hein? Por livros, métodos, teorias, assim como pela mídia, jornais, revistas e televisão. Tá? No Brasil, por exemplo, vocês sabem que pouca gente tem acesso a essa cultura. Menos de 30% da população. Temos uma cultura popular, veja só. Existe paralelamente a cultura oficial, mas se desenvolve de forma não programada, espontânea e caótica no dia a dia da vida cotidiana. Sobrevive e se difunde por meio da oralidade. É memória e oralidade. As pessoas contam, então, histórias, ditados, quadras, anedotas, receitas culinárias. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, num restaurante, tem tal prato X. Tá? A gente vai no restaurante, paga tanto e come aquele prato. O cara não pode mudar a receita. Porque senão você vai lá, você fala, pô, eu paguei o prato e veio completamente diferente. Então, o que acontece? Nós estamos falando de obras culinárias, ou musicais, ou livros, se vocês quiserem, que são fixados por texto. Se você chegarem na casa das suas mães ou das suas avós, chegarem lá e falar assim, ô mãe, dá para você fazer, nós viemos de surpresa aqui, eu e mais 3 amigos, dá para fazer aquele prato assim, assim, assim. Ela fala, bom, ela improvisa. Ela é mais ou menos o que o filho pediu, mais alguma inventada na hora, ela inventa, cada vez ela faz de um jeito. Isso é cultura popular. Cultura popular a favela é cultura popular. O cara vai montando, bricolagem, cultura popular. Tá? Muito bem. É desprezada para burro, é lógico, porque é espontânea, é não metódica, etc. e tal. Mas veja, eu fiz uma lista aqui, eu não vou ler todos, mas olha, a lista está aqui, de autores do tipo João Guimarães Rosa, Mário de Andrade, José Cândido de Carvalho, Ariano Suassuna, Heitor Villa-Lobos e um monte de outros, Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque, Edu Lobo, Caetano Veloso, Baden-Powell, etc. e tal, Manuel de Barros, grandes, talvez os mais importantes artistas brasileiros, eles são o que caracteriza o trabalho dessas pessoas é as marcas que os trabalhos trazem das culturas populares brasileiras, tanto na linguagem quanto em tempo. Você pega, por exemplo, o Guimarães Rosa, no Grande Sertão, aquilo por exemplo, ali tem caso, aquele Diodorim é um conto popular, na verdade, da moça que se traveste de homem para poder sobreviver. Isso aí tem Maria Gomes, eu mesmo já contei essa história várias vezes, tá, em livros. É um conto popular que ele reconstruiu, não estou tirando o mérito dele, né? Só a linguagem, enfim. Qual o problema? Um dos problemas. Eu fiz um estudo sobre isso, né? Que é a minha tese de doutorado. E um problema que eu tive que enfrentar era o seguinte, ok, mas
Popular, pô, popular fica difícil, é muita coisa, entendeu? Então, eu fiz uma proposta que é dividir em graus de popularidade. Eu vou trazer aqui rápido para vocês, porque nós vamos falar ainda de cultura popular. Então, a proposta que eu fiz, fica no ar, para vocês pensarem, né, é a seguinte: existem obras populares que são de primeiro grau. Qual é o primeiro grau? Elas são especializadas. Não é para qualquer um. É como se fosse um discurso universitário, praticamente. São religiões afro-brasileiras. Os caras usam vocabulário que você fala, pô, você sente, não estou entendendo. Rituais de lutadores de capoeira, mesmo no samba no morro mesmo, tem um linguajar que muitas vezes nos escapa, então eles fazem brincadeira. Vocês sabem que no tempo da escravidão, os negros, nas suas senzalas, né, eles cantavam em código. Cantavam em código para os fazendeiros, lá, os pessoal não entendiam o que os caras estavam falando. Eles estavam falando até de fugir, falando tal coisa, mas era tudo em código. Então, é uma linguagem que eu chamaria de comidas muito especializadas. Tal. Primeiro grau de cultura popular. Segundo grau de cultura popular é o povão. Eu estudei esse segundo grau. Então, por exemplo, as letras de samba, em geral, tem algumas que são mais especializadas, mas muitas fazem parte. É o discurso do operário, é o discurso do favelado, é o discurso do pobre. Tá? É o segundo grau. Nós compreendemos esse discurso muito bem. Tá? Às vezes rejeitamos, achamos meio micho e tal, mas sim. E o terceiro grau é o terceiro que une todos nós. Por exemplo, parabéns a você nessa data querida. Todo mundo canta esse troço. No primeiro, no segundo e no terceiro grau. São coisas que nós todos compartilhamos. Tá? Então, e é cultura popular também. Então, certas festas que todos comemoramos, certos dias, né? Então, estou colocando isso porque, como eu vou falar mais vou falar de popular aqui, eu quero deixar claro essa ideia, tá? Eu estou falando, normalmente nós estamos falando aqui de algo que é disseminado no Brasil todo e que não é tão especializado. Muito bem. Oralidade, eu preciso falar sobre isso, até eu preparei um texto aqui, eu vou ler para vocês, porque mas vocês vão entender por que eu vou ler. Veja só, vamos pensar num recado escrito. Tá? Vamos imaginar que alguém precise transmitir um recado importante. Se o tal recado for dado por escrito, seu autor estará livre e independente da situação face a face e do contexto determinado, concreto e situado. Na verdade, ele pode até ter morrido. Ele pode escrever o texto, pular da janela e mandar o texto e as pessoas vão ler. Ele não está ligado ao contexto que vai receber esse texto, isso que eu quero dizer. Muito bem. Por não estar diante do leitor, deverá construir necessariamente um discurso mais complexo. Afinal, precisará estruturar sua mensagem de uma forma, em outras palavras, ele vai ter que estruturar essa forma de uma forma que ela responda a perguntas que poderiam vir, e ele não vai estar presente. Então, quando um escritor está escrevendo uma determinada cena, ele tem que tomar cuidado. Poxa, eu não posso deixar, só se ele fizer de propósito. Mas ele vai ter que tomar cuidado para que, senão o cara levanta a mão e fala, pô, mas eu não entendi. Muito bem. Livros técnicos e didáticos cumprem muito bem isso. Eles são prolixos um pouco, porque eles têm que responder a todas as perguntas. Eles querem que 100% dos leitores tenham uma única interpretação. No recado escrito, veja bem, o autor poderá também, se quiser, ser original, ser poeta. Recorrer a artifícios de linguagem, inventar palavras novas, arriscar-se a certas ambiguidades, experimentar jogos sintáticos, parodiar, estilizar, bibibibobobó, poderá abordar temas obscuros do seu exclusivo interesse. Tá? Poderá ainda ser propositadamente agressivo, até porque ninguém pode reagir. Ele xinga todo mundo e está no livro. Você não pode ir lá dar um tapa no cara. É importante notar, o Ricardo escreve a possibilidade do autor estar indiferente. Veja só que interessante isso. O texto escrito permite que o autor seja indiferente para ele se as pessoas vão entender ou não. Está nem aí. Catatal, por exemplo, Paulo Leminski. É um texto, sabe, porque você tem que... Não é um texto compreensível com facilidade, para dizer o mínimo. Tá? Não sei se vocês já leram Catatal.
do Paulo Leminski, né? Um texto propositadamente com uma linguagem fragmentada, etc. e tal. Muito bem. Todas essas atitudes e recursos são possíveis porque no texto escrito o leitor poderá ler, reler, consultar dicionários, repensar, no dia seguinte ele vai voltar, vai ler de novo, etc. e tal. É importante notar que o texto escrito, todo o texto escrito, tá, ele requer uma interpretação. Porque você não pode perguntar para o cara, mas o que você quis dizer? Muito bem. Vamos pensar num recado falado, oralidade. Tá? Num recado falado é preciso ser claro e direto, pois estamos diante de uma pessoa concreta. Eu mesmo agora, apesar da distância, eu estou frente a frente a vocês. Eu vou usar estratégias mentais para que vocês me compreendam. Eu não vou complicar. Eu tento, na minha cabeça, eu vou tentar organizar a minha fala de uma forma que vocês entendam. Vejam vocês quando vocês conversam com as outras pessoas. Vocês fazem isso. Tá? Então, nesse caso, as estratégias são outras. Não costuma fazer sentido, num discurso falado, numa comunicação face a face, falar uma coisa para dizer outra. É uma brincadeira, uma ironia e tal, mas não é a ideia geral. Também não faz sentido falar de viva voz e entrar em muitos detalhes, pois isso seria cansativo. Não faz sentido abordar assuntos através de pontos de vista demasiadamente singulares ou complicados. Também não é aconselhável partir para citações. É melhor evitar falar em outras línguas. É melhor fugir de sintaxes pouco usuais. É arriscado inventar palavras ou recorrer a imagens e metáforas obscuras ou pessoais demais. Se for agressivo e xingar o ouvinte, o cara corre o risco de levar uns tapas. Ele está falando cara a cara. Em suma, o discurso escrito e o discurso oral, face a face, obedecem a modelos construtivos diferentes, exigem estratégias diferentes e têm objetivos diferentes, na verdade. Quando eu estou falando é uma coisa, se eu tivesse que escrever esse texto aqui, com certeza o texto que eu fiz para preparar a minha fala seria outro, com mais detalhes, com notas de rodapé, etc, etc e tal. Isso é importante. No contato direto, o que eu quero dizer e o que eu digo tem que estar assim, ó. O que eu quero dizer e o que eu digo, junto. No discurso escrito, não necessariamente. A poesia, a maioria das vezes, ela faz isso. Ó. O que o cara diz é uma coisa, o que ele quer dizer é outra. Tá? Isso chama-se ato locucionário, o que eu digo, e força ilocucionária. Qual é a força dentro desse ato? Ela é outra. É outra se eu quiser, né? Por exemplo, eu posso falar assim, que horas são, hein? Eu estou perguntando para a Flávia, está na hora de eu ir embora? Eu chego para um cara e falo assim, você tem um cigarro? Na verdade, eu estou pedindo um cigarro. Ele já puxa o maço e me dá um cigarro. Mas eu não falei, me dá um cigarro, que eu estou com vontade de fumar. Eu falo, são atos indiretos. Isso, a metáfora é isso. O ato locucionário, o que se diz, e a força ilocucionária, o que se quer dizer, faz isso. Ó. Um recurso extraordinário. Extraordinário, ironia, etc, etc, etc e tal. Muito bem. Vou falar sobre alguns traços do discurso oral. Vocabulário, então, agora respondendo, já começando a responder a pergunta, aquelas perguntas iniciais lá, né? Por exemplo, vocabulário público, claro, direto e compartilhável. Sem complicação nenhuma, eu quero falar de uma forma que seja clara. Isso com um autor que queira ser popular, óbvio que ele vai ter que fazer isso. Teatralidade, então recursos que o texto pode usar, por exemplo, tom lúdico, utilização de contiguidades inesperadas, a Bela e a Fera, por exemplo. Coisas que, em uma situação você pode fazer uma frase e botar duas coisas, um oxímoro, por exemplo. Tom exagerado, brincadeiras com palavras como aliteração, trocadilhos, etc. E tal. Isso no escritor ele pode usar, e é uma boa dele usar. Eu já estou misturando o oral com o escrito, né? Vocês estão reparando. Quer dizer, o escritor que olha isso e fala, eu vou usar.
recursos de memorização. E você veja, a origem é a oralidade, então a oralidade é tudo na memória. Então, recursos, por exemplo, rimas, refrões, ditados, frases feitas que você usa, facilita a memorização. Concisão, não vamos começar a falar demais, quer dizer, ser conciso, ser direto e direto ao ponto. Imagens visualizáveis, aqui eu vou dar um exemplo, aqui, o discurso construído a partir de imagens visualizáveis, não abstratas, descrevendo cenas e atos concretos e cotidianos, capazes de emocionar e gerar identificação, ou seja, afastados de conceitos abstratos, impessoais e descontextualizados. Veja só, o ser humano precisa trabalhar para obter o alimento necessário à sua sobrevivência. João trabalhou na terra dia e noite, colheu os frutos do seu trabalho e conseguiu matar a fome de sua mulher e seus filhos. Esse segundo texto é um texto muito mais claro, memorizável e que causa identificação do que o outro ser humano precisa. Que ser humano? Tá? Só se for num livro didático. Tá? Os atos locucionários, isso que eu acabei de falar, o ato locucionário, o que se diz, e a força ilocucionária. O que eu quero dizer? Um autor, um poeta sofisticado, Carlos Drummond de Andrade, ele pode deitar e rolar com essa brincadeira. O escritor que escreve um texto que pretenda ser popular, ele tem que tomar cuidado. Ele pode usar ironias, pode usar, mas ele tem que tomar muito mais cuidado, porque ele pode ficar incompreensível. Tá? Muito bem. A tendência de um discurso escrito é poder separar o que disse aqui, a tendência do discurso falado é juntar as dois. Qual é a minha proposta aqui que eu faço para vocês meditarem, né? Existem escritores e existem posturas diante do texto que funciona assim: o escritor escreve para ser lido. Tá? Então, o leitor, isso significa que o leitor vai poder pegar aquele texto, levar para casa, pegar um dicionário, pensar, refletir, analisar, no dia seguinte reinterpretar, reler de novo, ver vocabulário que ele não conhece. Tá? Então, o escritor escreve contando com isso. Tá? E existem escritores que escrevem mais ou menos como estão falando. Então, escreve para que alguém leia como se estivesse ouvindo, e não como se estivesse lendo. Muito bem, esse texto, o segundo texto, é o texto popular. E, na minha opinião, é o texto que eu uso para escrever os meus livros para criança. Então, na verdade, não há um discurso, porque às vezes a pessoa fala para mim assim, não, mas você escreve para criança, é difícil, eu não escrevo para criança. Eu uso um discurso popular. Compreensível. Você pega as letras de samba, todas são para criança, então, porque todas são compreensíveis. Tá? Porque elas usam esses recursos que eu reduzi aqui muito. Todo mundo entende. Você ouve, esse discurso popular é o que eu acho que nós usamos, e isso não diminui, não fica uma coisa ridícula de achar que crianças falam de um jeito, crianças de 8 anos falam de um jeito, crianças de 10 anos já falam de 8, com 15, pelo amor de Deus. Muito bem. Eu chamaria esse discurso, o primeiro discurso, de discurso eu, marcado pela individualidade, pelas experimentações do autor, pela cultura que ele tem, o eruditismo que ele tem, pelas as ligações que ele tem com a vanguarda Y e Z, etc. E tal. Nada contra. Acho fantástico. Para vocês terem uma ideia, no meu estudo, né, Abençoado e Danado do Samba, eu comparei as letras de samba com letras do tropicalismo, porque eu achei que o tropicalismo ele representava muito uma poesia mais acadêmica, digamos assim, mais culta, mais com experimentações de linguagem, etc, etc. e tal. Então, eu fiz essa comparação. Fica claro lá, se vocês lerem. Né? O que mais que eu queria falar aqui? Vou citar aqui esse Collingwood. Ele falava um negócio muito bacana. Na cultura popular, o artista popular, veja que interessante, toda a expressão de emoção do artista popular expressa não o eu sinto, não que ele não tenha sentimentos, ele tem, mas ele prefere, ele opta pelos sentimentos nós. Ele deixa o drama dele interno e ele tenta expressar sempre
o nós. Isso já vai respondendo aquelas angústias da pergunta. Quando você trata de uma angústia pensando em nós, quando você trata a morte pensando em nós, em nós, muito diferente de você dar um depoimento individualizado, dramático, isolado, muito solitário, individualista, etc. e tal. Tá? Os contos populares mostram isso completamente. Quero ressaltar a importância do discurso popular, capaz de gerar identificação em ricos e pobres, doutores e analfabetos, velhos e moços, universitários e sei lá quem. Segundo, consegue abordar os assuntos da vida, vou mostrar isso aqui agora, assuntos da vida concreta, ou seja, aborda a paixão, o trabalho, a busca do autoconhecimento, o envelhecimento, a morte, a solidariedade, de forma clara e direta. Imaginem crianças que cresçam num ambiente em que os discursos dos adultos não tocam nesses assuntos de uma forma acessível. Lamentável. Lamentável uma sociedade em que higienize a morte e só seja a morte para universitários e para pessoas formadas, etc. e tal. Muito bem. Formas literárias populares. Vou começar direto aqui, que eu estou olhando 2042, né? Vejam bem, elenquei para dizer como é que se trata de assuntos complicados, como a pergunta que foi feita lá, né, de uma maneira popular. Veja, eu fiz aqui algumas metáforas da existência humana que aparecem nos contos populares. Princesas que nascem mudas e recuperam sua voz quando encontram o homem por quem se apaixonam ou vice-versa. Pessoas que deitam-se na cama e ficam adormecidas até serem despertadas por um sentimento forte. Mães e madraças que, ao notarem que suas filhas cresceram e tornaram-se mulheres, mandam matá-las. Pais que tentam desposar as próprias filhas. Pais que abandonam os filhos na floresta. Irmãos que competem, mentem e se traem. Pactos com o diabo, pessoas que fazem transgressões para obter vantagens e pagam, né? Heróis tolos, heróis malandros, cheios de truques e ardis. Por exemplo, a gente pensa no Pedro Malas Artes, né? E o Ulisses, lá atrás, grego, é exatamente esse herói. O Ulisses é o herói dos ardis. Tá? Que mais? Heróis transformados em monstros que tentam recuperar sua identidade. Vocês imaginam as pessoas que estão presas quando leem um conto como esse? Que o cara está transformado num monstro, mas ele consegue, através de maracutaias mil da história, enfrentamentos, ele consegue voltar a ser quem ele era. Heróis que arriscam a vida e colocam os interesses da coletividade acima dos interesses pessoais. Lutas de fracos contra fortes, etc, etc, etc. Todos esses contos numa linguagem absolutamente clara, inteligível por todo mundo. Tá? Vejam os ditados populares. Mais vale um burro vivo do que um doutor morto. Quem senta na garupa não pega na rédea. Quando o rico mata o pobre, o defunto é que vai preso. Isso aqui é um tratado de sociologia. Em uma frase. Veja o poder da linguagem simples. Em casa de enforcado não se fala em cobra. Nada duvida quem nada sabe. Quem não sabe nadar, bota a culpa no rio. Quem anda na linha, o trem esbagaça. Depois que a onça morre, é fácil tirar a foto. Quem planta, colhe. Esse é velho pra caramba e continua absolutamente inteiro. Muito bem, quadras populares, linguagem popular, hein? Eu estou falando aqui de linguagem abordando temas complexos. É isso que eu estou tentando fazer. Tu fingiu que me enganava, eu fingi que acreditei. Foste tu que me enganaste ou fui eu que te enganei? Você ontem me falou que não anda nem passeia. Como é que hoje cedinho eu vi o seu rastro na areia? Veja, são temas complexos, não é brincadeira, não é coisinha.
Um surdo disse, aqui é brincadeira, um surdo disse que ouviu um pobre mudo dizer que um cego tinha visto um aleijado correr. Menina dos olhos grandes, não olha tanto para mim. Se não queres meu amor, por que me olhas assim? Cabelo solto é namoro. Feito trança, namorando. Braço cruzado é desprezo. Mão no queixo, está pensando. É sensacional, gente. É sensacional. É uma linguagem absolutamente simples que um cara de 7 anos entende e um cara de 107 anos entende. Um discurso desse ser desprezado, desculpe, eu acho alguma coisa está errada. Né? Eu sou maior do que Deus eu sou. Eu sou maior no pecado, porque Deus nunca pecou. Eu poderia falar aqui das adivinhas, gente. As adivinhas, elas funcionam muitas vezes como, pelo menos, eu faço assim, eu pego a adivinha e transformo numa quadra. Então, ela é uma introdução à poesia e à metáfora. Toda adivinha é uma metáfora aqui. Ó, vou ler só uma, porque o tempo está correndo aqui. Quanto mais cresce, menos se vê. A escuridão. Quanto mais se tira, maior fica o buraco. Sempre se quebra quando se fala, o segredo. Quanto mais se perde, mais se tem, o silêncio e o sono. É uma metáfora. Não sei se vocês entendem, as adivinhas são metáforas. Isso está de mão beijada, a gente vai olhando as adivinhas e vendo com elas. Muito bem. Vou concluir a minha fala, até para dar margem para que alguém pergunte. Creio que a literatura infantil e juvenil, assim como qualquer literatura que se preze, seja sempre uma tentativa de compreender a vida e o mundo por meio da ficção. Busca sempre trazer temas complexos e ambíguos da vida concreta, paixões, angústias, perplexidades, dificuldades humanas, numa linguagem que use vocabulário público e acessível. Há textos que são como mensagens escritas, o escritor escreve para ser lido, e o leitor lê como quem lê o texto, o que pressupõe poder reler, consultar dicionários, analisar e bibibibobobó. Porém, há textos que são como mensagens ditas de viva voz. Nesse caso, o escritor escreve como quem fala e o leitor lê como quem escuta, alguém falando em voz alta num contato face a face. Nesse caso, também o escritor sempre escreve buscando a compreensão imediata do leitor. Os primeiros são textos típicos da cultura escrita, discursos de especialistas marcados pela escolarização. Por vezes são complexos e eruditos, muitas vezes são ruinzinhos. Os segundos são textos que pretendem ser populares, usam linguagem clara e pública para falar de assuntos compreensíveis que interessam a todos. Muitas vezes são ruinzinhos também, lógico, entendeu? Boa parte da literatura e poesia produzida, tendo como pressuposto a cultura escrita, ou seja, a possibilidade de releitura, análise e interpretação, são aqueles textos, digamos, escritos como quem escreve, né? Creio que a literatura popular e a literatura para crianças e jovens adotam o modelo marcado pela oralidade. É marcado, não é que a pessoa escreve como fala. A pessoa escreve marcado pela fala, é diferente. Marcado pela oralidade, ou seja, o escritor escreve quase como se estivesse falando de viva voz com outra pessoa num contato face a face sobre assuntos humanos complexos. É isso, minha gente, que eu tinha para falar. Estou à disposição, ainda tem aqui 10 minutos, estou à disposição para vocês se manifestarem. Gente, alguém quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta? Como? Eu estou perguntando para as pessoas se alguém quer abrir o microfone. Ok, Vanessa, pode falar. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Vanessa. Quero dizer que eu estou um pouco zonza, assim, com tanta informação, tanto conteúdo, e fiz um monte de anotações aqui, a gente não sabe nem por onde começar, mas estou adorando aqui a tua fala. Que bom. Viu, Vanessa? E depois eu posso passar, se vocês quiserem, para a Flávia.
eu posso passar uma bibliografia de coisas que eu acho que são importantes, que eu falei aqui, eu passo direitinho, isso é fácil para mim, eu mando para ela amanhã mesmo, né? E ela distribui para vocês, para quem tiver interesse. Tá? Era uma solicitação que a Daniela tinha feito aqui no chat, tá? A listagem, a relação de obras que tu citaste, tá, Ricardo? Então, queremos sim. Não tem problema, faço amanhã mesmo eu te mando. Ok, muito obrigada. Volney, tu estás aí? Tô sim, Flavinha, tô sim. Pode falar? Ô, Volney. Claro. Oi, querido Ricardo. Gente, Bem. olha, muito obrigado, uma aula incrível, né, Ricardo, nosso mestre Ricardo, queria te dizer que a gente está transmitindo, além dos alunos, né, da especialização aqui da literatura infantil e juvenil da UX, em parceria com o Instituto Quindim, nas redes sociais, né, a Flávia falou, e mais de 800 pessoas passaram pelas redes sociais do Instituto, 120 pessoas o tempo todo ouvindo, porque quando são as redes sociais, às vezes as pessoas assistem um pedacinho, outro, mas ficou em torno de 120 o tempo todo de pessoas assistindo, o que nos deixa muito felizes, né, Flávia? Porque faz parte tanto para o Instituto quanto para a universidade, disseminar conhecimento, tá colocando as pessoas frente, né, agora com essas tecnologias, frente a esses grandes mestres, a essas pessoas incríveis, as pessoas, para quem está vendo pelas redes do Instituto, elas podem entrar no site da universidade ou no site do Instituto, se inscrever, o curso de especialização, né, as inscrições vão até o dia 24, para vir fazer essa especialização. Ricardo, eu sou formado nessa especialização, eu sou da segunda turma dessa especialização de literatura infantil e juvenil. A Flávia foi minha professora, falou muito de você na aula, sem imaginar que depois eu vinha do teatro e depois eu ia tá galgando, tá nesses espaços da literatura, conhecendo e promovendo a literatura, né, junto com vocês. Então é uma super especialização, vale muito para quem quer conhecer um pouco mais do universo da literatura infantil e juvenil. E, Ricardo, bom, eu teria muitas perguntas para te fazer, mas como eu tenho acesso, eu não vou monopolizar. Mas eu queria dizer que sim, é incrível. Sempre que eu penso em cultura popular, nessas questões, eu penso em você, eu penso no Câmara Cascudo, no Silvio Romero, né? Não tem como não pensar em você assim para ir pesquisar e como fonte. Quero muito agradecer essa parceria com a Universidade de Caxias do Sul e dizer que, Ricardo, você é sempre bem-vindo aqui nessa parceria UX e Instituto. E, Flávia, parabéns aí, porque não tinha um grande mestre para estar aqui discutindo isso tudo com a gente. Eu também fiz um monte de anotações. Depois eu passo também, Ricardo, para você tudo que aconteceu nas redes sociais. E todo mundo pediu essa bibliografia. A gente vai disponibilizar também nas redes do Instituto. Isso tranquilo. Então tá. Obrigado, Volney. Eu que agradeço, querido. Flávia. Obrigada. Bom, pessoal, tem tantas questões aqui, Ricardo. O foco da tua fala era a cultura popular, né, como fonte de conhecimento, como raiz da literatura, mas como tu é um autor, assim, eu falava na abertura, um autor completo, né, porque tu ilustra, tu escreve, né, o teu texto, o teu produto é muito completo. Eu queria retomar a pergunta de uma pessoa aqui do chat, que questiona, como é que tu produz o livro? Conta a experiência de construção de um livro para nós. Sim. Tá bom, então, é o seguinte, eu sou como se fosse, quer dizer, preciso dividir meu trabalho em dois trabalhos. O trabalho que eu faço autoral, inteiramente autoral, tá? Que são livros que eu criei inteiramente,
às vezes eu faço os desenhos, às vezes não, mas enfim. E uma pesquisa que eu comecei a fazer mais ou menos em 1981, talvez, que começou com contos e quadras populares e que impregnou alguns livros meus, não é a maioria dos meus livros, mas eu devo ter uns 12 ou 15 livros que eu trago essa pesquisa. E tenho outros livros que são da minha autoria. Eu parto dessa ideia, como eu falei aqui, na verdade eu falei de mim, na verdade, um pouco, no sentido de que eu acredito que eu não escrevo, não existe uma linguagem para crianças, tá? Mas existe uma linguagem popular, tá? Tento usar isso. A criação é uma coisa difícil de falar, a sensação que eu tenho, assim, olhando, eu que trabalho há tantos anos, né, parece que cada livro que eu faço, eu tenho que aprender a fazer o raio do livro, entendeu? Ele não é uma pizzaria, entendeu? É um trabalho mesmo, é um trabalho. Quer dizer, eu vou lá e falo, pô, como é que eu faço esse troço? Às vezes paro o trabalho no meio, eu não consigo continuar. Às vezes surge um personagem, o personagem toma conta de tudo. Por exemplo, o Fragosas Benhas do Matarel, que é um livro meu grande, que é para jovens adultos e adultos, na verdade, né? Tem um personagem chamado Mané Mulato, que até o meio do livro, ele simplesmente não estava nos meus planos. De repente, o cara aparece, toma conta do livro, eu tive que voltar lá atrás no texto para justificar a presença dele, e ele é um dos personagens principais do livro. Ele passa a ser são 3 personagens, ele é um dos personagens. Eu não tinha planejado nada, pô. Ele não era um... Então, a criação é uma coisa meio que ela vai se fazendo. Uma coisa é certa, Flávia e amigos que estão me ouvindo, né? A ideia tem que ser colocada no papel. Ideia na cabeça e nada é a mesma coisa. Você bota a ideia, você tem uma ideia genial, você bota no papel, não é genial. É bem menos que isso, entendeu? Mas só que a partir dali você pode construir alguma coisa. Ela é uma ideia, está colocada no papel, pode ser um desenho, pode ser um texto. Tá? Aí você vai mexendo nessa ideia, é isso. Aí surgem outras ideias, você lê no jornal uma notícia, tudo pode entrar. Você sonha um troço, você lê um texto, aquele texto te dá um insight para escrever. Eu acho que a criação, nos contos populares, não, né? Contos populares eu faço o seguinte, eu escolho uma história que eu gosto muito, tento achar as várias versões possíveis que eu encontro, por exemplo, Câmara Cascudo, Lindolfo Gomes, Aloysio de Almeida, vários folcloristas, cada um contou a mesma história de maneira diferente. E eu faço como se eu fosse um contador de histórias. Eu conto do meu jeito, mas respeitando absolutamente os contornos da história. Não vou fazer nada que saia do espírito que a história está na cara que está. Tá? Então, é mais ou menos isso. E quero dizer que eu, como desenhista, me sinto um autor igualzinho como um escritor. Eu sou um autor de desenhos. Eu tenho um livro, por exemplo, que chama Caderno Veloz de Anotações, Poemas e Desenhos, que são poemas e desenhos. Os desenhos são que nem poemas. Não são ilustrações que estão lá para ilustrar qualquer coisa. Eu fiz um desenho, faço um poema, fiz outro desenho, misturei tudo e publiquei o livro. Eu considero a ilustração um texto, como se fosse um texto. Para mim é um texto visual. Mais ou menos isso. Ok, muito obrigada, Ricardo. Gente, Volney, tu queres falar? Eu quero sim, eu sabe, porque o Ricardo falou agora sobre imagem, e é incrível a gente olhar o Ricardo também com esse grande ilustrador que ele é, né, e dessa narrativa visual, e isso, né, Ricardo, que você está falando da imagem como palavra, como texto, né, é fundamental para a gente também desmistificar, e fica aí a provocação para a gente pensar um outro encontro, um outro momento para falar sobre você e o Roger, que tem essa fala muito próximo sobre a imagem e a palavra, né? Sobre essa ligação muito forte. A tendência é já botar uma no extremo da outra, de cada ponta, né? E não é. Então... Não, e outra, Volney, a imagem, ela é, até hoje, no ano 2020, ela é desprezada. Porque a ideia da imagem é a ilustração do século XIX, que não existia fotografia. Então, os desenhistas tinham que ilustrar, quer dizer, eles tinham que iluminar para o leitor entender melhor.
Isso acabou já faz 200 anos, praticamente, entendeu? Então, a arte visual, as linguagens visuais, são linguagens que os estudantes tinham que aprender na escola, se expressar tanto através de imagem como através de texto. É disso. Só que as pessoas tratam, não, vamos falar sério, vamos falar do texto, como se as imagens fossem coisa secundária. Não é nada disso, gente. Eu costumo dizer que, às vezes, até a escola, o Bartolomeu, que é um dos grandes, Bartolomeu Campos de Queiroz, grande defensor da escola, mas ele brincava e dizia que, às vezes, se o futebol fosse ensinado na escola, nós não seríamos o país do futebol, né? É importante a gente também imaginar esse espaço e ter um olhar crítico sobre esse espaço. E a questão da ilustração, a criança, quando começa o processo de alfabetização pela palavra, a ilustração é menosprezada, é jogada para longe. Quando você pede para um adulto, vamos fazer um desenho, vamos ilustrar, não, ninguém sabe desenhar. Sempre soube, né? A gente sempre se manifestou através da imagem, mas tem essa questão porque há um afastamento da criança já desde muito pequeno da imagem, por causa da alfabetização pela palavra, como se a gente também não tivesse que alfabetizar pelo olhar, né, Ricardo? Não, cinema, veja só, Volney, veja só, cinema. Como é que uma escola pode ignorar o cinema? Olha, eu vou dar um depoimento pessoal. Eu passei a valorizar a ilustração com 20 anos de idade. Eu era uma pessoa totalmente vinda do texto eu menosprezava, só que eu desenhava, mas eu achava, não, isso é bobagem. De repente, eu tomei contato com a história da arte, com os artistas, e falei, isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é um suporte de ideias extraordinário, entendeu? Que é diferente, você usa uma metáfora visual, é completamente diferente de você escrever uma metáfora. É outro uso de metáfora, mas possibilidades inimagináveis com a imagem, né? Então... E o livro, desde que nasceu, ele nasceu pela imagem. O livro é a imagem, né? E aí a gente fica... Bom, Flávia, pode cortar, porque senão eu vou ficar aqui com o Ricardo até a meia-noite. Gente, maravilhosa essa conversa, né? No sentido exato da palavra, uma aula inaugural, né? Um curso de especialização em literatura infantil e juvenil. Muita gratidão, Ricardo, por tu te disponibilizares a conversar conosco nessa noite e trazer para nós essa discussão sobre a cultura popular, como uma cultura que tem que ocupar um lugar de destaque e estar presente na nossa formação, que não é uma coisa menor. Sim. Eu gosto muito de poesia, eu gosto muito de literatura, mas eu gosto muito da literatura que tem uma ligação com a cultura popular, porque ela já foi testada, já foi vivida, e ela continua respondendo às demandas da sociedade. Então, eu te agradeço muito, Ricardo, e vai ficar no meio do curso, a gente te convida de novo, tá? Tá bom. Para conversar aqui. De novo. Se o vírus deixar, estarei aqui. Vai deixar sim, tá? No meio do curso, a gente te convida de novo, porque tu é uma pessoa muito generosa para estar conosco novamente, tá? Muito obrigada. Bom, eu agradeço a você pelo convite, agradeço o Volney. De vez em quando a gente se encontra aí pelo Brasil, né, Volney? E, enfim, cumprimento os professores e os estudantes que também estão aí. Boa sorte a todos, boas leituras e vamos que vamos. Espero que a minha fala tenha sido útil. Maravilhosa. E, Flávia, né, lembrando, quarta-feira que vem tem outro encontro aqui também pelas redes sociais, aqui pela universidade. Estarei eu falando um pouquinho da minha experiência com bibliotecas, Ricardo. Então, vamos lá, vamos construindo aí um caminho. Quarta-feira que vem nós temos a segunda aula inaugural, né? E as aulas iniciam comigo só dia 24, tá, gente? Então, quarta-feira que vem é a vez do Volney, egresso da segunda turma de especialização. Bom, esse menino está aí.
tinha aula comigo no sábado de manhã. Todos os sábados, tá bom? Que eu amava, Flávia. Aula de poesia. Agora vocês vão ter aula de poesia com a professora Marli Tasca, que é maravilhosa. Se o Volney tivesse aula com ela, ia amar mais ainda. Eu ia amar, mas você marcou para mim pro resto da vida, gente. Tá bom. Muito eu obrigada. digo, Ricardo, esses professores foram culpados de hoje eu estar incomodando nesse país para falar sobre política pública, essas coisas. São esses os culpados. Se tiverem que prenderem, né? A gente está num momento que pode ser que prenda, se tiver que prender, tem que prender os professores, não a mim. Muito obrigada, gente. Até logo, gente. Obrigada. Boa sorte a todos. Boa sorte. Obrigado. Obrigada. Coragem. Obrigada a todos. Obrigada.